Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui, né? Que bom já verificar aqui a presença de tantos estudantes da Unibras. Quero pedir aqui mais uma vez, por favor, registrem no chat o seu nome, unidade e curso. Quero aproveitar aqui e já ir, né? Registrando aqui a presença de alguns dos nossos estudantes. Emily Fernanda, do terceiro semestre do curso de enfermagem de São José dos Quatro Marcos, seja muito bem-vinda. Muitos alunos aqui de Quatro Marcos. Eloá Rosa, do curso de fisioterapia, também de Quatro Marcos, então muito obrigada pela presença. André Faria, do curso de Direito, de Montes Belos, muito obrigada. Quero aqui reforçar, fiquem aí atentos, em breve, mais alguns minutos, iniciaremos a nossa programação. Deixa eu seguir aqui, vão realizando aí o registro da sua presença, então registrem no chat o seu nome, a sua unidade, o seu curso e mais uma vez reforço que é um prazer tê-los aqui. Deixa eu seguir aqui acompanhando todos os nossos participantes. Temos também a Shirley, do curso de Psicologia do Gama, seja muito bem-vinda. A Kellen Ramos, do curso de Direito Norte Goiano, então, Porangatu, seja muito bem-vinda. Ana Letícia, Medicina Santa Inês, seja muito bem-vinda, Ana Letícia. Vão todos aí, já vamos interagindo, mais alguns minutos. Em breve iniciaremos a nossa programação. Então, façam um registro aí, registrem a sua presença com o seu nome, o seu curso e a sua unidade. Vamos seguir aqui acompanhando. Temos também Joel Melena, do curso de Fisioterapia Uberaba. Então, mais uma das unidades da Unibras. Lembrando que são 10 unidades espalhadas pelo país e que estamos muito felizes em recebê-los para o nosso segundo encontro ao vivo do curso de férias da Unibras. Eloá, do Gama. Deixa eu ver, Emily, né, que eu já disse. Deixa eu seguir aqui, registrando aqui a presença. Então, vamos lá, todos vocês, registrem no chat seu nome, o seu curso e a sua instituição. Também todos os colaboradores da Unibras, né, têm que registrar aí, porque estamos aqui também acompanhando. Temos também a Beatriz, de São Luís de Montes Belos, curso de administração. Temos de Rio Verde, Luiz Adriel, do curso de Biomedicina, Rio Verde. Temos Maranhão também, Santa Inês, Renata Araújo, do curso de Odontologia. Norte Goiano, Guilherme de Souza, do curso de Fisioterapia. Vou aproveitar aqui e agradecendo também os nossos gestores de unidade, os nossos diretores, reitores pela presença. Então, Gama, nós temos aqui registrar a presença do Davi Moreira, do curso de Direito, e agradecer também a presença do professor Thales, diretor do Gama. Norte Goiano, Gabriele Nunes, do curso de Enfermagem Caloura, colocou um destaque aqui que é Caloura. Seja muito bem-vinda, Gabriele Nunes do curso de enfermagem, então, nossa diretora, professora Xênia. Curso de psicologia, também nós temos aqui o Levi, do curso de psicologia, de Porangatu, também aí, professora Xênia. Montes Belos, Raila Jéssica, curso de enfermagem, reitor, professor Jucimar, agradecer também a presença. E vamos lá, vamos fazendo aí todos os registros, já são 25, então vamos iniciar já aqui a nossa programação oficial, né? Então estejam muito atentos. Então agora, né, de forma oficial, muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos em mais um encontro do nosso curso de férias. Para aqueles que não participaram do nosso primeiro encontro e ainda não me conhecem, eu sou a professora Sâmia, sou diretora acadêmico-pedagógica da Unibras. É um prazer recebê-los.
nesta noite e acompanhar cada passo dessa jornada de desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional. Quero iniciar agradecendo mais uma vez. Agradecer a presença de toda a equipe Unibras, toda a equipe que está aqui nos dando todo o suporte para a realização desse evento, professora Michele, professora Jéssica, todos da nossa equipe, professor Pedro, Gustavo, Tiago, toda a equipe Unibras, né, que tem feito a diferença e que nos dá todo o apoio, não só nesse evento, mas em todas as atividades, em todos os projetos Unibras. Agradecer a presença dos nossos gestores de unidade, dos nossos coordenadores, professores, equipes administrativas e especialmente eu quero aqui agradecer todos os estudantes da Unibras que estão aqui investindo no próprio futuro. E para a abertura desse momento tão importante, quero convidar o professor Manuel Mendes. Professor Manuel, boa noite, seja muito bem-vindo. Microfone fechado. Olá, muito boa noite a todos vocês. É um grande prazer encontrar vocês aqui. Muito obrigado, professora Sâmia. Muito obrigado, professora Michele. Muito obrigado, o palestrante da noite aí, Diego Naves Fernandes, professora Xênia, né? Que bom que vocês estão aqui. Professora Jéssica, um time aqui de peso, os nossos gestores e principalmente, né, a turma que resolveu fazer um curso de férias aí. Eu começo dizendo o seguinte: ah, prepare o seu currículo desde já, tá? O mercado é assim, o mercado seleciona, o mercado é uma grande seleção, seleciona não só aqueles estudantes aplicados, dedicados, mão na massa, aqueles estudantes que têm o chá equilibrado, já já eu conto para vocês o que é chá equilibrado, mas principalmente aqueles estudantes que, de forma muito racional e muito inteligente, procura construir o seu currículo desde os primeiros momentos, desde os primeiros passos, né? Então, você que está fazendo um curso de medicina, de direito, de engenharia agronômica, de medicina veterinária, de psicologia, de enfermagem, de fisioterapia, as disciplinas que você está fazendo é muito importante para a construção do seu currículo e para o crescimento de você como profissional, como estudante, é muito importante. No entanto, tem algumas coisas, alguns assuntos, algumas coisas que são muito importantes que você precisa ir melhorando o teu currículo, né? Não é que o currículo aqui da faculdade, do centro universitário, não seja bom, ele é de alto nível, muito bem selecionado, com professores de alto nível, mas o segredo é faça diferente, né? Acrescente tudo que for possível para que você cresça como pessoa, cresça como profissional. Eu fiz muito isso, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso, tá? Então, desde cedo, vai preparando a sua empregabilidade, né? Vai preparando, vai acrescentando competências, informações, preparação no teu currículo. Aproveite, né? Nós estamos ofertando para vocês aqui temas muito importantes nesse curso de férias, então é muito importante que vocês participem. Não só vocês vão melhorar muito o currículo de vocês vão gostar, porque são palestrantes de alto nível, pessoal extremamente competente, experiente, que vai trocar com vocês. Isso aqui é uma troca muito importante, né? Como vocês vão ter pontuação, né, em atividades acadêmicas complementares e outras experiências, né? Questione, debatam, né? Hoje chegamos à conclusão, né? A IA está nos mostrando o seguinte, que o mais importante é saber fazer perguntas, né? Então, quanto mais elaborada a sua pergunta tiver, quanto mais focada e objetiva a sua pergunta tiver, mais você aprende, né? Então, isso vale para a IA, vale para a sua disciplina, vale para os eventos que você participa, para os cursos de férias, vale para tudo, né? Eu não sou referência para ninguém,
mas eu sempre fui um aluno que questionava tudo, né? Aluno e pessoa, né? E isso me ensinou muito. Questione, pergunte, debata, procure saber o porquê, como aplicar aquilo que você está aprendendo. Isso é muito prazeroso, isso vai te motivando. E o chá equilibrado que eu falei agora há pouco tem tudo a ver com isso, né? O chá, né? Eu gosto muito de chá, né? Mas eu não estou falando desse chá em inglês, não. Estou falando o chá, o C do conhecimento, o H da habilidade. Então, à medida que você vai aprendendo, que você vai estudando, lendo, tendo conhecimento, questione, fala, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, na minha profissão, né? Aplique, né? Não só questione, como aplique. Aqui você tem a oportunidade de fazer isso. Então, não só tenha conhecimento, como tenha habilidade para saber utilizar o conhecimento seu na prática do dia a dia, né? Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não funciona na prática, né? Não aplica, né? Não consegue ter habilidade. Tem outras pessoas que têm muita habilidade, mas não têm fundamento. Então, uma coisa complementa a outra. Tenha conhecimento de tudo que for possível, prepare o teu currículo e aplique isso na prática, né? E para complementar, né, para fechar isso com chave de ouro, tenha atitude, que é o que vocês acabaram de fazer. Atitude é o seguinte: eu vou fazer um curso de férias, eu vou aplicar isso, eu vou participar dessa equipe, eu vou colocar a mão na massa, eu vou ser protagonista, não vou ficar aqui só ouvindo as pessoas falarem, não. Então, quando você junta o C do conhecimento, o H da habilidade, com o A da atitude, aí é esse profissional que o mercado precisa e procura. Aí não importa qual o curso que você fez, qual a profissão que você fez, qual é o cargo que você tem. Se você tem um chá equilibrado, você vai crescer e vai ser diferencial. Costumo dizer mais uma coisa: nós temos que fazer diferente, né? Coloque isso na sua cabeça, você que está nos ouvindo aí desde cedo, você tem que fazer diferença. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim: olha, não podemos ficar na zona cinzenta. Sabe o que é zona cinzenta? É fazer sempre mais do mesmo. Não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos que fazer diferente, né? Nós temos que fazer diferente. Você tem que ser diferencial. Se você é um diferencial, se você tem um chá equilibrado e prepara o seu currículo desde cedo, tenho certeza que você vai ser um grande sucesso. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui serão um grande sucesso. Então, desejo para o nosso palestrante do dia, professor Diego, muito sucesso, muita inspiração, né? Então, vamos fazer uma excelente apresentação. Eu tenho certeza que os nossos estudantes que estão aí vão gostar muito, vão interagir muito. Então, fique com Deus, sucesso. Vou ficar aqui só ouvindo e bebendo aí desses conhecimentos aí. Sucesso, professora Sânia. Muito obrigada, professor Manuel, muito obrigada pela parceria de sempre. E reforçando, estejam atentos para as dicas valiosas que serão apresentadas pelo nosso palestrante, professor Diego. Peço, por favor, que registrem a presença no chat, pois isso é essencial para a emissão dos certificados. Então, não deixe de colocar aí no chat o seu nome, o seu curso e a sua instituição. Qualquer dúvida pode ser enviada pelo nosso chat também. Então, surgiu uma dúvida no decorrer da apresentação, qualquer dúvida sobre o projeto, sobre o nosso curso de férias, reforço que essa dúvida ela pode ser enviada durante todo o nosso evento, durante todo esse encontro, pelo nosso chat. Ao final, teremos então um momento dedicado para responder as perguntas. Então, ao final aqui do nosso evento, teremos esse momento. Então, já faça o registro aí, qualquer dúvida que você tenha, já coloque aí no nosso chat. Também preciso reforçar que durante o evento será disponibilizado o formulário para registro de presença. Então, você, nosso estudante que está participando, quer garantir o seu certificado? Então, fiquem atentos, porque será disponibilizado o nosso formulário para registro de presença, tá bom? Então, algumas informações aqui gerais. E mais algumas informações importantes sobre o curso de férias. Preciso aqui reforçar com vocês.
Hoje é o nosso segundo encontro ao vivo. E aí eu quero reforçar alguns pontos importantes. Os cursos de férias, eles contam com 4 encontros ao vivo, sempre às quartas-feiras. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro, então nós teremos mais 2 encontros pela frente. Então estejam preparados quartas-feiras, às 20 horas. Então, nós teremos mais 2 encontros. Além disso, reforço que vocês têm uma trilha de aprendizagem, trilhas assíncronas no ambiente virtual de aprendizagem. Como falei na semana passada e volto aqui a reforçar. São 3 grandes áreas temáticas que você seleciona para seguir essa trilha e tem a oportunidade de ter aí até 15 horas de certificado. Além desses momentos ao vivo, para cada encontro, vamos relembrar cada encontro ao vivo, desde que você participe, registre a sua frequência, a sua presença no nosso chat e também no nosso formulário eletrônico, 2 horas de atividades complementares. Então, vamos aqui relembrar todos os nossos encontros ao vivo, os nossos cursos síncronos, né? O nosso momento síncrono, que é esse ao vivo, e os nossos cursos assíncronos, que é o que você escolhe a grande área e participa, você tem a oportunidade de certificação. Então, todos eles participando geram certificados. Quais são os critérios? Quero reforçar aqui também. Das palestras, do momento ao vivo é participar ao vivo. Então, você participa e registra a presença. E do assíncrono, dos nossos cursos no ambiente virtual de aprendizagem. Dos cursos assíncronos no nosso ambiente virtual de aprendizagem, você, estudante, você acessa a trilha, você navega, realiza o questionário e tendo nota superior a 6 pontos, você consegue emitir o seu certificado. Lembrando que o certificado você tem acesso no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, todos os certificados, eles ficam disponíveis diretamente no AVA, para que vocês possam acessar quando precisarem, tá? Então, é muito importante. Finalizou, participou da palestra, tem certificado, realizou o curso no ambiente virtual, tendo o conceito, né, a nota igual ou superior a 6, você também tem o direito ao seu certificado. Então, vamos lá para a nossa noite, para o nosso tema da nossa noite, que é gestão do tempo. Hoje vamos trabalhar esse tema que é fundamental para o sucesso acadêmico e profissional. Então, é um tema extremamente importante. Gerenciar o tempo é muito mais do que organizar rotinas. É aprender a administrar escolhas, prioridades e energia. Em um mundo acelerado, essa habilidade torna-se essencial para construir uma trajetória equilibrada e produtiva. Então, para falar sobre esse tema, tão importante, é com satisfação que eu apresento o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o professor Diego Naves Fernandes. Professor Diego, ele é farmacêutico e graduado em biologia, é especialista em docência do ensino superior, imunologia e farmácia clínica e atenção farmacêutica. Professor Diego, ele é coordenador do curso de farmácia na Unibras Norte Goiano, professor há 8 anos, responsável técnico em distribuição de gases medicinais. Então, com tantas atividades, professor Diego, precisa realmente de gestão do tempo, né? Precisa muito de gestão. Então, agradecemos, professor Diego, por aceitar o convite. Quero aqui reforçar mais uma vez, né? Já disse para o professor Diego, mas quero reforçar que é uma honra tê-lo conosco nesta noite e também na equipe Unibras, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua experiência, né? Tenho certeza que será uma noite brilhante,
Com isso, deixo a palavra com você, professor Diego, para que você possa conduzir este momento dedicado ao tema gestão do tempo. Então, muito obrigada pela parceria. Seguimos aqui aprendendo, acompanhando e atentos ao nosso chat. Então, você, estudante, tem alguma dúvida? Utilize aí, registre a sua dúvida no nosso chat para que possamos responder a todas essas dúvidas ao final do nosso evento. Professor Diego, antes de passar a palavra para você, quero só aqui reforçar que quem vai fazer essa interação com os nossos estudantes é a professora Xênia, na sequência, vai tirar aí as dúvidas e vai estar com vocês, além de toda a equipe que está aqui nos acompanhando, professora Michele, professor Manuel, professora Jéssica e o professor Tiago. Muito obrigada a todos, sigo aqui acompanhando, professor Diego, muito obrigada pela parceria. Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui hoje, compartilhando com vocês nesse momento de aprendizado, de reflexão. Gostaria de agradecer o professor Manuel, a professora Sâmia, a minha gestora, a professora Xênia, da Unidade do Norte Goiano. Fiquei muito feliz com o convite e é uma gratificação muito grande saber que vocês contam comigo para abordar um assunto que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldade, né? Mas que é necessário sabermos lidar com essa gestão. O processo de gestão, ele envolve a administração, e a administração nem sempre é fácil, né? Nem todos estão preparados para esse processo de administrar, sabendo que somos seres humanos e que muitas vezes nós temos dificuldades, né? Os obstáculos aparecem, o processo de muitas vezes procrastinar, a realidade de cada um muitas vezes é diferente, e isso faz com que nós tenhamos dificuldades de realizar essa gestão. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora o material que eu preparei para a gente dar início. Fiquem à vontade para fazer os questionamentos, as perguntas que caso forem necessárias. Deixa eu só abrir aqui. A professora Xênia vai estar aí à disposição de vocês. Domine sua rotina. Técnicas práticas de gestão do tempo na vida acadêmica. A professora Sâmia realizou uma breve apresentação, né, sobre a minha pessoa. Então, eu sou farmacêutico, sou graduado em biologia, tenho experiência na docência há 8 anos, tenho um prazer enorme em ser chamado de professor, muito mais do que ser um responsável técnico, né? Ser professor é grandioso e eu me realizo nessa profissão. Sou muito feliz em estar presente em sala de aula, em lidar com as pessoas, em ajudar a resolver, né, os problemas das pessoas, em participar da construção de sonhos. A gestão do tempo, ela vai muito além da agenda. Ela envolve escolhas, prioridades e energia. E é justamente sobre isso que a professora Sâmia acabou de falar. O nosso tempo ele é corrido. Nós temos muitas dificuldades de assimilar as obrigações dentro do prazo. E nós sabemos que é difícil, na verdade, é impossível você conseguir parar o tempo. Todos nós dispomos das mesmas 24 horas no dia. E a dificuldade que nós temos é justamente isso, saber escolher o que nós temos que fazer. E aí é sobre o que é prioridade, o que é urgente, o que é importante, o que demanda uma atenção maior ou não. E aí, quando a gente fala de gestão, nós precisamos entender que a gestão ela é necessária, na verdade é essencial, de forma completa para a vida, né? Quem não governa o próprio tempo, ele acaba sendo governado por ele.
E aí parte do início do planejamento. A partir do momento que você inicia uma vida acadêmica, né, um exemplo que nós temos aqui, estou falando para acadêmicos, muitos de vocês irão iniciar, né, agora, esse semestre, alguns já estão na instituição, é necessário ter um plano. E esse plano, ele vai ser o caminho que você vai traçar para chegar à sua meta, que é se formar, ter a sua graduação, conquistar e realizar o seu sonho. Dentro desse plano, que na verdade seria mais ou menos uma estrada, nós temos as entrelinhas, os objetivos que nós iremos caminhar. Nós temos linhas indo, linhas voltando, e nós precisamos entender para onde nós queremos ir. E lá no fim nós temos uma meta, né, que é o nosso alvo específico, aonde nós precisamos chegar para realizar o que nós desejamos. Baseado em tudo isso, nós temos os sonhos, que são os catalisadores desse processo. Os sonhos, eles funcionam como combustível, e nós precisamos sonhar sonhos que possivelmente nós iremos atingir as metas, e para isso, ter um plano, né? O ritmo acelerado, ele provoca uma urgência constante. E uma das questões que faz com que a gente seja acelerado é estar disponível a todo momento, ou o excesso de obrigações, que muitas vezes gera muita cobrança, faz com que a gente esteja muito ocupado e, obviamente, a gente percebe ou até assimila a questão de ser ocupado a um excesso de produtividade ou sinônimo de ser produtivo. Vocês concordam comigo que realmente ser ocupado demais é ser produtivo? Escrevam aí no chat para poder a gente tentar interagir e compartilhar as informações. Esse momento é um momento de reflexão e a gente precisa conhecer exatamente quem nós somos, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Baseado nesses questionamentos, nós precisamos entender, será mesmo que eu preciso executar tudo de forma muito rápida? Será que existe alguns pontos, algumas questões que são prioridade, eu preciso executar primeiro para que depois eu possa me preocupar com outras questões? Hoje se fala muito de ansiedade, né? E a ansiedade, ela prejudica muito as pessoas. E justamente você não ter um plano, você possivelmente agrava essa situação de ansiedade, porque você vai ficar à mercê do pensamento de que você precisa executar, ou cobranças que vão chegar para você, e justamente você não vai conseguir, porque se acumula, né? Dentro da vida acadêmica, eu, nesses 8 anos de experiência, eu tenho o contato com diversos perfis de pessoas. Semana passada nós tivemos a conclusão da 10ª turma de farmácia. E é um momento muito gratificante a gente ver os alunos conquistando o que eles desejaram, né, há 5 anos atrás. E agora vem uma nova turma com um perfil diferente, e eu, como professor, eu estava acostumado com o perfil daqueles alunos que se formaram. Eu já sabia lidar com eles, eu já tinha o conhecimento, né, do perfil de cada um. Agora eu preciso mudar. Nós precisamos estar em constante mudança. Por quê? Eu vou lidar com novas pessoas, eu preciso atualizar as minhas técnicas didáticas, eu preciso atualizar informações relacionadas às ciências, protocolos que possivelmente tenham mudado, né? E saber lidar com as pessoas que estão chegando também nos geram desafios. E isso é necessário ter um plano. Então, o professor, ele não gera apenas o plano de aula para ministrar a disciplina, né? Ele tem que gerar um plano para lidar, um plano de gestão para lidar com
os alunos em sala de aula. E vocês também vão precisar de ter esse plano. É muito difícil se organizar, né? Não é só sobre anotar, criar um checklist. É necessário, além da realização desse checklist, você precisa se organizar, distribuir essas prioridades do que é mais urgente, do que é mais importante, do que é mais necessário, do que pode aguardar, e executá-la. E o ponto principal é como você vai executar, sabendo da necessidade de que é necessário, por exemplo, se organizar dentro do tempo que você tem. Dentro do tempo que você tem o trabalho, você tem a convivência com o familiar, você tem o seu relacionamento, você tem as necessidades de exercícios físicos, o contato com os amigos, a faculdade, a partir de agora, né, a vida acadêmica com as suas obrigações, que envolve estudos de diversos tipos de assuntos, o desenvolvimento de um projeto, uma aula prática que vai te estimular a ter uma maior atenção dentro da sala de aula, no qual você vai ter que se desprender, por exemplo, de um aparelho celular, deixar as redes sociais e ter mais foco, né, para um ambiente acadêmico. Não que nós tenhamos que nos desprender de tudo, mas nós precisamos saber distribuir. E é justamente sobre isso. Eu convido vocês a refletir sobre quem vocês são, aonde vocês estão e quem vocês querem ser. Justamente isso é um ponto essencial para a gestão do tempo. Profissionais hipercomprometidos. Nós temos diversos tipos de setores profissionais. E hoje nós vemos que muitas vezes as profissões, elas exigem muito. A minha profissão, por exemplo, a farmácia, nós temos 135 áreas diretas de atuação. E imaginem vocês que durante 5 anos nós temos disciplinas que são para esse tipo de conhecimento, 135 áreas. E o quanto é difícil escolher uma área específica, né? E aí eu digo com propriedade da minha área justamente por ser um profissional graduado, né, ter tido a vivência e a experiência com alguns setores da farmácia, mas isso não é sobre exclusivamente um curso, é sobre a sua vida. Você tem que saber administrar, e aí esse hipercomprometimento não pode ser apenas com a sua área profissional, ele tem que ser distribuído sobre diversas áreas de relacionamento, de família, de convivência, de momento de lazer. E nem sempre nós podemos estar disponíveis apenas para uma área específica. As pessoas, elas trabalham muito, elas se dedicam muito ao trabalho e muitas vezes elas esquecem esse momento que seja importante e pensam que estão avançando, mas na verdade elas estão se mantendo no mesmo local. E esse excesso de hipercompromisso gera um esgotamento físico, psíquico e acontece da pessoa muitas vezes nem evoluir, né? Não chegar aonde ela deseja ou em um ponto específico aonde ela queria chegar. Dentro das questões da gestão, como eu disse para vocês no início, o planejamento é essencial, né? O ponto de partida precisa ser planejado. E aí nós temos uma meta. A meta, ela é o ponto final. Quando a gente atingir essa meta, é porque nós vencemos, né? E aí quem não define metas vai trabalhar muito, vai ficar muito cansado, possivelmente o progresso será pouco. Pode ter algum progresso? Acontece sim, mas muitas vezes você não vai ter um progresso suficiente da forma com que você desejava. E as metas, elas promovem a direção, o foco, o sentido ao esforço diário, né? Então, nós precisamos sonhar. Os sonhos, eles servem como catalisadores dentro de um plano para que a gente realize uma meta, certo? Alguma pergunta, professora Xênia?
Não, no momento nós não temos pergunta, eles estão falando que realmente concorda com você, que a organização faz com que nós tenhamos mais tempo, tenhamos desempenho, realizações. Então, eles não perguntaram, mas nós É estão isso fazendo sim. comentários que são Que bom, reflexivos justamente à sua fala. E isso é que muito bom. pertinente. Exato. E aí, pessoal, podem ficar à vontade para colocar a sua opinião. No final, nós vamos debater, relacionar essa reflexão. E saibam que é muito importante que vocês tenham essa atitude de começar a se expressar dentro da sala de aula, participar, refletir, porque o conteúdo, muitas vezes, ele é um pouco pesado dentro da sala de aula, mas não precisa ser engessado, mecanizado. Nós precisamos ter esse ponto de troca, né? Eu sempre, como professor, eu sempre dou uma pausa na minha fala e deixo livre para que as pessoas, para que os alunos possam apresentar um exemplo de uma questão de vida que ele tenha, uma condição que ele consiga assimilar o conteúdo com a realidade dele. E isso é muito importante, porque quando a gente traz um assunto sobre gestão do tempo, e aí eu afirmo para vocês que as 24 horas elas são iguais para todos, nós sabemos que a realidade de cada um é muito específica, né? Tem pessoas que realmente precisam trabalhar mais. Alguns são os provedores da casa, né? E outros, muitas vezes, não têm um parente que possa ajudar, é independente, mora só. E aí a necessidade desse excesso de trabalho faz muitas vezes com que a pessoa tenha dificuldade de evoluir. Mas aí também não é só sobre você trabalhar em excesso ou não ter a mesma oportunidade que o outro. É sobre organizar a sua vida, porque se você começa a organizar a partir de agora, futuramente você vai conseguir atingir as suas metas, né? Saibam que aonde vocês chegaram é o desejo de muitos, é o sonho de muitos. Eu costumo sempre falar isso em sala de aula. Quando eu estou dando aula, que eu vejo alunos no celular, que muitas vezes se saem, né, para poder ter a conversa paralela. Aqui em Porangatu nós temos o Campus 2 da universidade, que é um bar chamado Galeno. E assim, não é errado, né? Os universitários eles precisam interagir, se divertir, mas nós precisamos saber fazer escolhas, né? As escolhas é o que vai fazer com que a gente chegue aonde a gente precise. E as nossas escolhas, logo ali na frente eu vou abordar sobre isso, tem as consequências, não é isso? Então, nessa reflexão necessária, o que está certo, o que precisa mudar? E ainda é sobre quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. A minha rotina, ela reflete os meus objetivos. Exemplo, eu trabalho 8 horas por dia. Quando chega o final de semana, eu vou para a farra, né? Então, a partir de agora, você sendo acadêmico, você vai poder ir para a farra todo final de semana? Possivelmente não, né? Porque você precisa se planejar, organizar a sua vida acadêmica. Inclusive, nós já temos o calendário acadêmico publicado, né? Semana de prova, semana de testes avaliativos, semana de seminários, né? Fiquem atentos a isso, porque baseado nessa escolha que vocês fizeram, que é estudar, né, se tornar um acadêmico, cursar 4 ou 5 anos de uma faculdade e ao final você atingir a sua meta, você precisa refletir sobre os seus objetivos, tá? Estou ocupado ou produtivo? Você está muito ocupado ou você está produzindo? Isso é uma reflexão e eu não consigo dar uma resposta para vocês porque cada um precisa refletir sobre si. Talvez trabalhar muito agora para você é necessário para que você atinja a sua meta, mas ao mesmo tempo você precisa se organizar, criar um plano para que para que quando você possivelmente esteja próximo da sua meta, nada possa te tirar do foco, né? Estou vivendo no automático. Muitas vezes a gente acorda pela manhã, sai para o trabalho,
trabalha de forma, né, rotineira, naquela rotina constante, chega em casa, dorme, e aí vive uma forma, nós vivemos, né, de uma forma que se torna automática e que não tem uma evolução, não tem um passo para a melhoria, certo? O que eu faço hoje me aproxima ou me afasta do meu desejo? Será que as minhas amizades, não estou dizendo para que você termine as amizades ou se afaste das pessoas, mas será que é necessário você ter excessos de amigos, excesso de grupos no WhatsApp, responder tudo o que chega para você, né? São pontos que nós precisamos ter reflexão e que nós precisamos gastar a nossa energia com o que realmente é necessário, tá? Gestão do tempo começa com o autoconhecimento. Semestre passado, a professora Xênia trouxe um palestrante do Sebrae para a unidade de Porangatu. E aí, esse palestrante, ele, além de uma brincadeira que ele fez sobre a ilha, né, que a falta de atenção fez que praticamente todos fossem eliminados, nós tivemos também um momento de autoconhecimento. Ele fez com que a gente realizasse auto-perguntas, né? E é muito difícil a gente responder sobre a gente mesmo, porque a gente sabe sobre os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes e o que a gente precisa melhorar. E isso é muito importante. Essa reflexão é necessária para que a gente possa evoluir. Então, será mesmo que eu preciso, todo final de semana, frequentar um certo ambiente? Será que eu posso abrir mão desse ambiente para que eu possa me dedicar a uma leitura, a um momento de lazer com que possivelmente eu possa evoluir? Não é isso? Quando eu falei para vocês de planos, eu disse sobre sonhos. E os sonhos, eles são o que nos movimenta. Sonhar é essencial, né? Eu imagino que quando uma pessoa para de sonhar, ela desistiu de tudo, parou de viver. Então, o sonho, ele dá sentido ao tempo. Grandes conquistas começaram com um sonho bem definido. Exemplo disso, nós temos o Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. O Walt Disney é um desenhista do entretenimento que construiu um império, né? Uma cidade de diversões chamada Disneylândia e baseado, né, a princípio, em desenhar um camundongo, um rato. Que todos nós sabemos que o rato é um animal asqueroso, ele rouba, ele é sujo, né? Ele não é um bicho agradável. E isso foi muito difícil para que ele fizesse com que as pessoas acreditassem na capacidade daquele desenho, daquela criação, se destacar. Mas para isso ele tinha um plano, né? E dentro desse plano ele tinha os seus objetivos, as suas metas bem definidas, ele criou um foco para isso e conquistou, né, um dos maiores impérios de maior importância no mundo. Um dos exemplos, né? E no Brasil nós temos diversos outros exemplos, temos o Silvio Santos, né? Um camelô que através do seu potencial de argumentação, de fala, construiu também um império muito importante, outros diversos tipos de, de pessoas que conquistaram através dos seus sonhos. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhar sem ação são ilusão, ação sem sonho é um desgaste. Então, sonhos sem ação. Se você não tem uma ação para executar os seus sonhos, você não vai viver de ilusão. E aí, nessa questão, nós precisamos do equilíbrio, né? Sonhar, planejar, executar e persistir. Não desistir. Se você sonha hoje em se formar, em se tornar uma pessoa graduada, em desenvolver, né? Hoje nós sabemos que as pessoas que têm curso superior, elas se destacam sim no mercado de trabalho. Existe diversas possibilidades, né? Quando você tem um curso superior, quando você tem um aperfeiçoamento em uma certa área. E aí, partindo disso, não necessariamente você tem que ser o melhor profissional, mas você precisa se dedicar.
Você precisa fazer bem feito, né? A dedicação, a disciplina, a palavra principal é a disciplina. Foco, disciplina, prioridade. É o que nós precisamos ter para que a gente consiga chegar nas nossas metas, tá? E dentro disso tudo, o equilíbrio. Nada em excesso nos traz benefício, certo? O processo de escolha. Todos os dias fazemos escolhas. E aí, escolha, pessoal, ela é renúncia. É difícil, muito difícil você fazer uma escolha. Muitas vezes a gente precisa até pegar a opinião, né, de alguém que a gente confia, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu companheiro, da sua companheira, da sua avó, do seu avô. E tomar escolhas, elas fazem com que a gente tenha que renunciar, né? A partir do momento que você desejou, planejou, escolheu ser universitário, você precisa renunciar a alguns pontos. E não que isso seja para sempre ou que seja uma coisa ruim. Talvez no início seja um pouco difícil. Algumas pesquisas falam que a gente inicia uma mudança na nossa vida e que o nosso cérebro leva de em torno de 5 a 7 semanas para se adaptar. E isso realmente, o cérebro, ele depende da nossa repetição, né? Conforme a gente vai repetindo, nós vamos nos acostumando. É, sempre tem algumas frases de reflexão que falam sobre a zona de conforto. E aí eu vejo algumas pessoas falando, mas qual é a zona de conforto, né? Porque eu não estou na minha zona de conforto. Eu estou estagnado porque é difícil mudar, mas eu não estou na minha zona de conforto. E aí, quando a gente fala de zona de conforto, é algo que a gente já está acostumado, que a gente faz de forma constante, que não nos desafia, né? E o desafio, ele é muito importante, porque quando a gente tem desafio, a gente tem melhorias. As nossas vidas aparecem sempre desafios. Toda vez que a gente consegue ultrapassar um obstáculo, vencer uma batalha, nós temos uma melhoria, seja ela melhoria como pessoa, como profissional, nós mudamos o nosso pensamento e isso é muito, muito importante. Cada escolha constrói ou compromete o futuro, né? Então, saber escolher vai fazer você construir o seu futuro ou comprometer o seu futuro, tá? E muitas vezes o comprometimento faz com que a gente perca, né? O foco, faz com que a gente perca a energia, e aí as coisas se tornam mais lentas ou elas precisam ser paralisadas. Então, já que nós estamos em um momento de crescimento, de evolução, de melhoria, nós precisamos justamente ter uma escolha certa para que a gente possa construir um futuro. O Professor livre-arbítrio, Diego, sim, volta no seu slide anterior. esse? Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aí na sala. Aqui é a professora Xênia, diretora do Norte Goiano. Eu vou estar interagindo aqui com vocês, com o professor Fique à Diego. vontade. E aí, no momento que você fez essa fala sobre o processo de escolha, nós temos uma acadêmica que ela fez um depoimento aqui no chat, e eu acho Ah, interessante. Ela falou sim. assim que com toda a sua fala, ela citou que ela é uma mãe atípica e que esse ano ela vai ingressar em um sonho que ela tem, que é a Bom. graduação em psicologia. Ela não tem rede de apoio. Então, para que Hum, isso acontecesse e chegasse até este momento, ela teve que realizar o planejamento. Ela teve que exatamente. planejar muito para fazer essa graduação. Que E bom. aí, o aluno, né, o acadêmico, quando ele escolhe, então isso é uma escolha, é algo que ela quer para si. Você quer essa construção, você está conquistando para você. Então, exige de nós planejarmos o nosso futuro. É um processo de escolha. Eu sempre faço esse comentário, professor Diego. As escolhas, elas são feitas de acordo com o que você deseja. Olha só. É E o que verdade. você valoriza, o que é prioridade para você hoje, né? O que você coloca como prioridade? Olha só, se eu pedir para comprar uma apostila,
lá na sala de aula hoje, ela custar R$ 30, alguém vai me reclamar que R$ 30 é muito caro para comprar essa apostila. Mas se a Exatamente. minha aluna sacoleira vende uma calça chiquetérrima da Jean da Rô, da Lança Perfume, custa R$ 800. Menina, você parcela? Parcela. Então eu quero. Pode deixar, porque vale a pena. É, São valores. E aí cada um coloca o valor naquilo que acha que é prioridade para a sua vida, né? Então, eu exatamente. acredito que é um processo de escolha. Naquele momento, ele escolheu a calça, mas naquele momento Y, você vai escolher a apostila, porque você precisa também ter conhecimento acima de tudo. E eu achei muito interessante porque ela falou uma palavra-chave para que todos reflitam: planejar, planejamento. Exato. Que bom. Isso mostra que a técnica de se planejar, ela consegue realizar, né? É justamente sobre isso. A realidade dela é a realidade específica de uma pessoa que tem um sonho, esse sonho move, né? Gera combustão, é o catalisador desse processo, e através desse sonho e do planejamento, ela vai partir do ponto zero. Isso é inspirador, né? E futuramente nós vamos ter o depoimento dela de que ela vai se tornar, né, uma profissional e vai para o mercado de trabalho e vai conseguir realizar todos os seus desejos. Fico muito feliz, tá? Parabéns. E assim nós temos diversos tipos de exemplos, né? De pessoas que realmente se planejam. Nós temos um aluno eu não, nem sei se ele está aqui ou já ao vivo aqui, o Eduardo, lá de Minasul. Ele é um aluno extremamente empenhado. Ele é empresário e Minasul sempre às vezes tem algumas dificuldades pela logística, pela estrada, né, que é muito depressiva. Acontece às vezes do ônibus estragar ou às vezes as questões, né, de dificuldade mesmo. E ele não falta, né? Quando ele vem, quando ele tem aula, ele está na instituição, independente de ter ônibus ou não, a gente sabe que é uma realidade para um e para outro, mas ele poderia muito bem falar: hoje o ônibus não foi, né? Mas ele está lá na sala de aula, sempre. E o desejo dele é se tornar farmacêutico, né? Então, isso é importante. Outro caso também muito importante foi de um aluno que a professora Xênia até sabe da realidade dele, na instituição, e aí ele falou assim: professor, eu estou com uma dificuldade financeira, tal. Aí eu falei assim: então, mas aí você quer se formar, né? Não tem como, às vezes muda de curso, um curso mais barato ou com menos tempo. Ele: não, eu quero ser farmacêutico. Então, tá bom, vamos tentar resolver isso na vida para poder você ser farmacêutico. Então, é sobre isso, ter decisões, ter planos, desejos, para que a gente possa conquistar as nossas metas. É, Sobre o livre-arbítrio, né? É uma responsabilidade sobre a própria vida. Deus nos deu nos concedeu essa escolha, né? É muito bom você poder fazer o que você quer, não é verdade? E aí, as consequências, elas vão vir. Saber fazer ou escolher fazer o que é certo, o que é errado. Talvez, na maioria das vezes, o que é errado para todo mundo, né? Mas para algumas pessoas, às vezes ele não considera como errado e isso vai gerar consequências para ele. Então, a gente precisa saber escolher, ter decisões, né? Decisões que vão nos beneficiar de certa forma. Então, nós somos livres para escolher, mas responsáveis pelas nossas consequências. Gestão do tempo é um exercício diário de responsabilidade. Responsabilidade, disciplina, compromisso e fazer da forma correta, né? Então, nós precisamos analisar, observar, tomar opinião de quem realmente nos dá uma opinião segura, para que a gente possa ter uma certeza das nossas escolhas. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Eu participei de um congresso farmacêutico, 2024,
com o historiador Leandro Carnal. Ele é uma pessoa, assim, não tenho palavras para definir, né? O quanto é importante você ouvir. E aí ele tem um canal no YouTube, tem diversas palestras e informações que ele traz sobre a vida, sobre a reflexão da vida. E aí, a palestra dele teve uma única apresentação, foi apenas, digamos que foi apenas um slide. O slide era esse: mudar é difícil, não mudar é fatal. Baseado nisso, ele ficou 2 horas pontuando o que era importante quando a gente mudava e quando a gente não mudava, né? E aí mudar os hábitos dói muito, porque muitas vezes, um exemplo, você quer planejar o seu corpo. Eu quero mudar o meu corpo, eu quero ter um corpo fitness, um corpo bonito, esbelto, então eu preciso praticar exercícios físicos. Dentro do meu tempo, durante o dia, eu não posso, porque eu preciso fazer isso, aquilo, tal, e tal hora eu estou na faculdade. Então, eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Acordar mais cedo é complicado, não é? Então, essa mudança de hábito é difícil. Deixar de comer é difícil. Eu sei porque eu sofro com isso. E aí, sair dessa zona de conforto, ela incomoda, ela te deixa irritado, ela faz com que você, muitas vezes, não consiga executar tudo que você precisa. Mas é igual eu falei para vocês, é uma questão de constância. Conforme você vai fazendo, aos poucos, você precisa ter um ponto de partida. E aí, partindo do início, do ponto zero, do marco zero, você vai iniciar uma mudança que lá na frente vai te promover melhorias. Mas permanecer em rotinas improdutivas custa caro, tempo, saúde e sonhos. Então, saiba que se você precisa mudar e essa mudança não acontece, isso pode ser fatal para você, porque você não vai ter evolução, você vai ficar estagnado, procrastinando, né, e se mantendo em um ambiente que muitas vezes não era o que desejava. Muitos de vocês já devem ter escutado falas, né, como a educação muda a vida das pessoas, promovem coisas que você jamais sonharia. E realmente é isso, pessoal. Você se graduar, você gera possibilidades que jamais você imaginaria, né? Então, não que as pessoas que não tenham um curso superior não sejam dignas ou que não vão conquistar nada. Não é sobre isso. É sobre você. É sobre a sua mudança. E se a sua escolha é mudar com conhecimento, evoluir, para que lá na frente você tenha possibilidades, isso é o que é importante, né? Como eu disse para vocês, cada um precisa refletir sobre a sua vida, tá? Existe um livro que fala sobre a tríade da gestão do tempo. E dentro dessa gestão, é um livro do Christian, ele divide essa tríade em urgente, importante e circunstancial. O que é urgente exige atenção imediata, o que é importante gera crescimento e resultados, e o que é circunstancial apenas vai ocupar o seu tempo e não vai gerar valor algum. Então, a gente precisa definir o que é importante. Muitas vezes, o que é importante e é o que vai gerar crescimento e resultado, nós podemos até antecipar para facilitar. As urgências, elas sempre vão acontecer. Nós estamos num caminho e acontece situações que são urgentes, que precisam da sua ajuda. Às vezes, aprender a falar não é um dos pontos principais para se manter no foco do seu plano, né? Nem sempre ser bonzinho, ser facilitador dos processos é interessante para você. Nós precisamos entender que o não também é necessário. E muitas vezes esse não ele vai ser benéfico para você. O erro comum, viver só no urgente. Tudo é urgente. Muitas vezes o acadêmico, ele tem urgência para tudo. Nossa, o professor passou trabalho, semana que vem tem uma prova, e aí já tem um outro seminário, já tem um estágio, já tem um relatório da aula prática. Será que tudo isso foi cobrado
dentro do mesmo prazo? Na maioria das vezes, não. Por isso mesmo, nós temos o calendário acadêmico. E aí, você precisa se programar. Se tem um seminário, por que não organizar esse seminário antes, porque é uma coisa importante, né? O relatório de aula prática que foi cobrado logo após a aula prática, ele pode até ser algo de urgência, de uma necessidade, mas é algo que não demanda tanto tempo para você. Então, você já faz isso, resolve o mais rápido possível, já se envolve na questão de estudar e preparar o seminário, para que isso também não se torne uma urgência, né? Que é algo importante, que vai te promover um conhecimento, uma melhoria acadêmica, vai te fornecer pontos positivos, né? Além da nota que você vai ter, uma nota boa, você vai ter o desenvolvimento do conhecimento, o crescimento acadêmico, né? Então, tudo isso deve ser relacionado, e não só para a vida acadêmica, para a vida profissional, para a vida pessoal, tá? E aí o Christian, ele divide esses pontos da forma como tem que ser. O importante, ele tem que estar em 70% da nossa vida. É uma atividade relevante, produzem resultados importantes, não podem ser urgentes. Exigem metas, cronogramas para alcançá-las. O que é urgente gira em torno de 20%, em cima da hora, tendo tempo curto ou esgotado, pressão e estresse. E o circunstancial, em torno de 10%. São atividades desnecessárias ou excessivas, gastos inúteis do tempo, procrastinação e outras. Então, essas circunstanciais, muitas vezes é um colega que te pede uma ajuda para fazer uma coisa que nem é significante para você. E aí você aprender a falar não, porque eu tenho algo mais importante para fazer, né? É justamente sobre isso. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário, professora? Não, mas nós temos aí muitos elogios. Que aula Ah, que maravilhosa, bom. né? Assunto muito pertinente. É, isso tudo que você está falando é verdade, mas em meio a tudo isso gera aquele medo, gera insegurança, porque está entrando, né, começando a vida acadêmica. É, Então, é reflexão. Eles citam aqui nos comentários que tiveram que fazer planejamento para estar, né, atuando no mercado acadêmico e fizeram comentários também que na maioria das vezes nós deixamos para a última hora, e aí tudo acaba sendo urgência, porque nós usamos aquela palavrinha que você disse, procrastinar, né? Nós exatamente. procrastinamos, e isso faz com que aconteça. Mas muitos elogios, é um assunto muito pertinente, Que bom. precisamos aprender muito para conduzir a nossa vida melhor. E são esses momentos, Diego, no qual você está expondo, que nós vamos absorver aquilo que vai fazer simbólico para a minha vida, né? Então, isso é importante. A sugestão de uma leitura para você entender, você não vai conseguir colocar tudo em prática, mas se você conseguir colocar algo em prática que mude a sua vida, a sua rotina para melhor, já está de grande tamanho, é positivo. Exato. E aí, quando a gente fala de planejar, muitas vezes a gente pensa só no dinheiro, né? O dinheiro ele é muito importante. Na maioria das vezes, ele é essencial para o início do planejamento. Mas você organizar as ideias é o ponto principal, né? Planejar, você vai decidir antes do início. Porque muitas vezes, quando você começa e não tem um planejamento, você se perde. Você gasta mais. Se você vai começar uma construção de uma casa e não se planejar o quanto você vai gastar de cimento, primeiro você faz a planta, né? O tamanho, e aí os cálculos do que vai gastar. Exatamente sobre isso. E se você tem um planejamento, faz um orçamento e você vai saber quanto que você vai gastar dentro desse prazo. E ter o foco para que não tenha gastos maiores, né? Então, o planejamento ele reduz improvisos desnecessários. É tão ruim você ter improvisos, você ter algo que gasta sua energia. Isso, na maioria das vezes, é inevitável, né? Mas quando você planeja,
dentro do planejamento tem que ter essas possibilidades de improviso para que você possa ser flexível, certo? E saber lidar com essas divergências. Evitar desperdício de energia. Planejamento traz clareza e tranquilidade, né? Nós não devemos gastar energia com tudo que nos é promovido. Uma vez eu escutei de uma pessoa, né, muito evoluída e uma profissional maravilhosa que ela falava, nem sempre você vai precisar resolver aquilo que vai ser proposto, porque na maioria das vezes a pessoa te manda uma mensagem e quando você é muito ativo em redes sociais, em WhatsApp e tudo mais, você já visualiza e já responde, né? Aí, às vezes, você demora um pouquinho para responder, a pessoa fala: Não, já resolvi. Olha que importante isso. Então, talvez eu precise diminuir, né, ou aumentar o meu prazo de resposta, deixar para responder um pouquinho mais tarde, porque aí talvez já vai ter resolvido aquele problema e não vai precisar com que eu tenha que me gastar, né, energias. É óbvio que eu, como coordenador de curso, eu tento responder às pessoas, né, e ser um profissional ativo em atendimento e tudo mais, mas a gente não consegue ser 100% em tudo que a gente faz, e às vezes você vai precisar, agora no início do semestre mesmo, nós temos uma demanda muito grande, adaptação de grade, análise de história e tudo mais, então assim, acaba que muitas vezes nós precisamos de um tempo maior para conseguir responder um aluno, para atender, mas dependendo da dúvida que uma pessoa tem ou alguém, né, no seu ambiente de trabalho, ou independente de onde seja, que ele te manda e você demora um prazo, quando você vai responder, não, já resolvi, já está ok. Então é algo que muitas vezes nós tenhamos, né, que aprender para a vida, não absorver tudo, né, e não ter desperdício de energia com tudo que nos é apresentado, né, ou que chegue para nós. Professor Antecipar. Diego, Sim, eu tenho um relato, né, de caso, mas eu compartilho depois. Primeiro eu vou fazer a pergunta. O aluno Blendo está fazendo uma pergunta. Que técnicas de gestão do tempo costumam funcionar melhor para universitários que trabalham? sim. Tem uma técnica de Pomodoro, que eu vou mostrar ela agorinha para vocês, uma técnica de um italiano chamado Francesco Camillo. Ele desenvolveu uma técnica para a vida, né? No seu trabalho, no seu estudo, que você realiza, você se dedica com foco em 25 minutos para uma determinada atividade e pausa, né? 5 minutos, e esses 5 minutos tem que mudar de ambiente, se levantar, se alongar, para que você possa ter um descanso mental e depois voltar a ter o foco. E aí, para isso, nós temos que preparar o ambiente, né? Por exemplo, nesse momento eu vou fazer uma apresentação para os alunos da Unibras. Então, eu preparo o ambiente, eu desligo tudo o que é necessário, eu me isolo naquele local e o foco é estar aqui com vocês. Da mesma forma, você em casa, estudando, né? Você precisa se dedicar, o termo dedicação, disciplina, é muito importante. E aí você preparar o ambiente, tirar um momento para que você possa realizar, se dedicar para aquela atividade, né? E aí, a partir do momento que você começa a dispersar, perder o foco naquilo, é o momento de parar, descansar e voltar. E aí esse momento ele pode ser flexível, dependendo do tipo de pessoa, né? Ou dependendo da atividade com que você esteja executando, tá? Temos E, lem mais, vamos lá. e... Ah, Pode continuar. pode continuar, você ia Não, e terminar? lembrando, o básico é anotar, né? O checklist é essencial. Exatamente. Foco, Blendo, ter sempre foco, priorizar sempre aquilo que é o seu maior objetivo, né? Trabalha, mas destina seus tempos, de folga aos seus estudos, para que você resolva os seus problemas, faça suas atividades educacionais e depois foque em outras atividades. Por exemplo,
no cada um organiza seu tempo da melhor forma, mas no caso eu trabalho, aí mesmo sendo final de semana, se eu tenho muitas atividades a desenvolver, eu não faço viagem, eu evito fazer a viagem, fico quieta em casa, trabalhando naquilo que eu preciso entregar. Então, você tem que priorizar. A Chayane, Exatamente. ela fez um comentário, eu vou compartilhar. E é a realidade não só a sua, Chayane, mas é a realidade de muitos, né? Realmente mudar, sair da zona de conforto é muito difícil. Exemplo dela, que ela veio do Rio Grande do Sul, aqui para Goiás, tem um ano que ela está aqui em Goiás, na cidade de Porangatu. Ela veio pela oportunidade de emprego que o esposo dela teve, e nessa transição, ela já estava no 8º período de enfermagem lá no Olha, sul. Quando ela veio para Goiás, que ela precisou ser transferida para acompanhar o esposo, porque ela precisava continuar os estudos, foi fazer a transferência. E foi fazer aproveitamento de disciplinas, como nós sabemos, as cargas horárias, as matrizes, elas não são iguais. E isso impactou na vida dela, porque retardou a formação. Então, por exemplo, se ela tinha 2 anos para concluir, talvez hoje ela tem 2,5 ou 3. Mas ela tem fé, ela não desistiu, ela tem fé em Deus e ela quer se formar. Ela já é técnica em enfermagem há 20 anos, ela tem 20 anos de profissão, né? Então, ela tem esse sonho de ser enfermeira e ela vai chegar lá, ela está se planejando para isso, ela se planejou, está executando e ela vai conquistar, porque ela tem perseverança, viu, Chayane? Você tem perseverança, isso é um ponto positivo, e você quer, como você determinou, eu vou conquistar. Então, entre muitos problemas que está passando, e situações de mudança, de não aproveitamento de disciplina que você viu, mas que a carga horária não bate, isso não vai fazer com que você desista. Pelo contrário, isso te fortalece, que são obstáculos que você consegue superar, mas você teve um passo importante, que é determinação. é muito bom ouvir esses depoimentos, né, professora Xênia? Porque a vida, com todas as suas dificuldades, as pessoas ainda conseguem sim se planejar, conquistar os sonhos, realizá-los, e é muito prazeroso ver pessoas como ela conquistando, né, chegando aonde precisa chegar e se realizando. Eu fico muito feliz. Realmente a educação, ela é um propósito, né, na vida das pessoas. Mais alguém? Não, né? Tudo certo? Então, sobre antecipar, pessoal. Não, não, An- não, tudo certo. Só tem elogios, viu, professor Ah, Diego? Aula que muito bom. prazerosa, aula boa. É, Também foi um bom cronograma elaborado, ajuda muito. É o que o colega tinha perguntado, como administrar o tempo? Aí um aluno respondeu: realize um bom cronograma, ou seja, faça o seu planejamento, né, de acordo com a sua Exatamente. vida. Nós vamos chegar nessa parte agora do Ótimo. cronograma. Então segue, professor. É, Depois tem Então, mais, eu tenho mais algumas perguntas aqui. tá bom. Só para finalizar a questão da antecipação, né? Antecipar muitas vezes nem é possível, mas se possível, é algo que vai facilitar a sua vida, né? Antecipar é prevenir as dificuldades, é evitar deixar tudo para a última hora. E aí, muitas vezes, as pessoas com o processo de ansiedade, elas até tentam antecipar, mas se você vê que realmente é algo que você não consegue antecipar e que você tem outras prioridades, então foque no que é mais importante para que depois você consiga executar tudo dentro do prazo, né? Quem antecipa sofre menos, erra menos e produz melhor, né? Mas a minha visão, não sei se é a mesma de vocês, nem sempre é possível realizar a antecipação, tá? E aí, para priorizar, nós precisamos priorizar o equilíbrio, né? Porque sem equilíbrio, nós vamos
gerar o colapso, né? Um desequilíbrio é muito grave para quem deseja seguir um plano. Então, nós devemos priorizar o que é mais importante na nossa vida, né? Aqui nós temos uma sequência, mas talvez o que é prioridade para você possa mudar de sequência. E é importante você manter essa prioridade. Talvez a sua prioridade é o seu trabalho, porque é da onde você tira o seu sustento, né? Para que você consiga estudar, manter a sua família, manter a sua saúde, o seu momento de lazer. Talvez muitos, a parte da espiritualidade é o mais importante, então nós precisamos organizar isso, tá? Na maioria das vezes, as pessoas vivem um desequilíbrio, e aí elas se dedicam muito ao trabalho ou muito ao estudo, deixa a família de lado, a saúde, né, não cuida, não tem um momento de lazer, e isso pode gerar o colapso, o desequilíbrio, fazendo com que você não consiga ter o sucesso, né, da conquista, do seu planejamento, da sua gestão. O ponto, né, o de organização é a técnica principal, ser organizado. E aí a organização, ela parte da disciplina, né? É muito difícil ser uma pessoa disciplinada. Eu confesso a vocês que tem dias que tudo, né, fica bagunçado. Mas comece, e aí um ponto interessantíssimo que eu tenho comigo, a minha organização, ela começa quando eu acordo pela manhã e arrumar a minha cama. Eu não me dou como satisfeito se eu sair para o trabalho e a cama estiver desarrumada. É um ponto que a gente precisa, é o ponto de partida, né? Ter um ambiente organizado. Então, organize, né? Nem sempre vai ser possível fazer tudo da forma que a gente quer, manter a casa limpa, a louça lavada, o ambiente de trabalho, a documentação do seu local de trabalho organizada, mas é uma necessidade, a gente tem que se planejar para que isso aconteça, né? Então, nós precisamos manter um ambiente organizado, uma agenda organizada, as metas organizadas. As pessoas hoje elas têm celular, mas elas não sabem utilizar, né? Eu esqueci isso anotado em tal lugar. Gente, anota no celular, né? É o necessário. Você carrega o celular para todo lado, então você precisa ter anotações no seu celular, para que você possa facilitar a sua vida. A tecnologia ela está aí para te ajudar, né? E não para te prejudicar. Então as pessoas utilizam as tecnologias muitas vezes para prejudicar, porque ficam o tempo todo nas redes sociais, vendo algo que nem é, né, é importante, ou muitas vezes participando de grupos de publicações, né, que não vão trazer nenhuma evolução para você, né? Não é uma crítica, mas é algo que eu reflito para mim, né? E não que eu não participe, mas eu decidi que isso não é importante, então a partir do momento que isso não é importante para mim, né, eu vou me afastar, vou abrir mão, justamente sobre as escolhas, né? E aí essas escolhas elas têm que partir de vocês. Esse momento é um momento de reflexão. Metas do papel e a realidade, né? Essas metas elas têm que ser claras e aí um ponto importantíssimo, as metas elas têm que ser possíveis. Não tem como você criar metas muito distantes da sua realidade, né? E a partir do momento que você chega nesse ponto, aí sim você pode ter um outro ponto de partida, mas criar metas possíveis. E essas metas elas têm que ter prazo, tá? Você precisa saber o prazo final para chegar. Na instituição que você vai entrar, na faculdade, você não vai cursar o seu curso superior dentro de 4 a 5 anos, então esse é o seu prazo, né? É o que você precisa ter como meta. Aí vão vir obstáculos, dificuldades, mas com o seu foco, com a sua disciplina, com a sua dedicação, é o prazo que você determinou. Metas alinhadas com seus valores, né? Os valores, eles envolvem as suas escolhas, o que você é, né? Aonde você quer chegar, o que você pretende mudar, o que você acha que é bom para você, tá? E isso é muito importante. Um dos pontos que gera maior dificuldade é a execução, porque é muito fácil você colocar no papel, anotar bonitinho, criar um mapa, construir e aí executar. A execução dá muito trabalho.
é pesado, é dolorido, como eu disse para vocês no início, é necessário abdicar, né, de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, e aí o planejar é importante, executar é essencial. Se você só planejou e não colocou em execução, infelizmente você não vai conseguir chegar nas suas metas. Pequenas ações diárias constroem grandes resultados. Não é necessário você ter ações grandiosas todos os dias, mas é necessário todos os dias dar um passo, né? Um passo todos os dias. Hoje eu vou começar uma leitura que vai me proporcionar um equilíbrio, um conhecimento na área que eu escolhi estudar, né? Por que não estudantes agora do primeiro semestre de enfermagem começar a estudar protocolos, né, de atendimentos, protocolos de atenção primária, como que o enfermeiro faz nos processos de vacinação, né? Como que o protocolo de atendimento para uma pessoa com risco de infarto, né? Por que não? Para começar a iniciar uma leitura, uma curiosidade. Não que você precise dominar, você está no início, mas você precisa partir de agora, né? Iniciar um conhecimento, executar, correr atrás, criar conexões, conversar com pessoas que já atuam nesse ambiente, no qual você vê como alguém importante, né? Que você deseja, né? Seguir da mesma forma, não digo ser um ídolo, mas alguém que seja importante da sua profissão, né? Pequenas ações diárias constroem grandes resultados, e aí as constâncias vencem motivação. Então, muitas vezes, você ter uma constância, né? Aos poucos eu vou construindo, todos os dias eu coloco um tijolinho para que eu possa, né, evoluir. É óbvio que em algum momento você vai ter que ter mais dedicação e uma evolução mais rápida. Mas agora, no início, você pode começar, né, partindo de uma curiosidade, de um interesse que você teve em começar um curso superior. E aí, como eu disse para vocês, esse momento de reflexão, você tem que se perguntar quem eu sou, né? E aí um ponto interessantíssimo, o tempo ele não volta atrás, né? Não tem como chorar pelo leite derramado, tá? O que foi, passou, ficou para trás, não volta. Vamos tentar mudar de agora. Comece com pequenas mudanças, mas comece. Dominar a sua rotina é dominar a sua vida. Você é que tem que fazer a sua escolha. Não é deixar as pessoas fazer por você ou decidir o que você quer para a vida, né? Quem organiza o tempo constrói o seu futuro. Bom, aqui eu coloquei uma das técnicas que é importantíssima, e aí vale para a vida, né? Essa técnica, ela é uma didática da roda do tempo. E aí, os seus papéis na vida, né? Nós somos estudantes, somos profissionais, somos filhos, amigos, cidadãos, ser humano, e nós precisamos distribuir esse relacionamento. E é tranquilo de fazer com uma caneta, um papel na mão, você faz o círculo, né? Divide no formato de gráfico de pizza, e aí você realiza a determinação das porcentagens do que você quer para a sua vida. Olha, eu preciso me dedicar tanto por cento para o meu trabalho. Baseado nisso, eu preciso também me dedicar aos meus estudos. O meu relacionamento vai ficar com tantos por cento. A minha saúde precisa de uma atenção. O meu momento de lazer é essencial. Eu não consigo ter sucesso se eu não tiver um momento de lazer. Eu preciso ir à igreja, né, aos finais de semana, aos domingos, para que eu possa me dedicar, né, à minha espiritualidade, à minha família. Eu posso sim ter o contato com eles, mas eu preciso muitas vezes abrir mão, né, de participar de um encontro de família, de um aniversário, de um almoço, porque eu estou me dedicando para outra área. E aí é a questão da escolha, né? Cada papel exige tempo e atenção, né? E aí, partindo disso, a gente consegue definir o que é prioridade, o que é importante, o que eu posso deixar um pouco para depois,
para que eu possa ter sucesso nessas escolhas. A partir do momento que você cria esse planejamento, é importantíssimo você ter um relacionamento, né? Relacionamento com pessoas evoluídas, pessoas que já praticam o que você deseja praticar no futuro, seja uma profissão, né? São as conexões que nós vamos fazer. É, um ponto importantíssimo, pessoal, acadêmicos, eles precisam ter o currículo Lattes, né? Os alunos se formam sem saber o que é currículo Lattes. É incrível isso. E aí o currículo Lattes faz com que você possivelmente crie conexões, porque é um currículo público, você deixa lá as informações, né? E aí, por exemplo, você vai buscar um estágio em uma indústria, em uma empresa pública, e eles pedem, né, o que que você já tem como experiência. Um acadêmico tem que ter estágios, projeto de extensão, projetos de pesquisa, não é isso? Então, os relacionamentos, eles são importantes para te colocar no mercado. O famoso quem não é visto não é lembrado, né? Então, é essencial. Ninguém cresce sozinho. Todos nós precisamos de ter conexão, certo? A gente vai escolher esses relacionamentos. Não é porque fulano é interessante para o meu amigo que está conectando com ele que ele vai ser interessante para mim também. Mas eu preciso realizar essas conexões, né? Relacionamentos exigem tempo, presença e qualidade. E a gestão de tempo também é a gestão de pessoas importantes. Então, saber o que é importante para você é o que vai te posicionar para o mercado, tá? Aqui eu coloquei para vocês um. Nossa, já é. O tempo correu, né? Correu. Vamos lá, a gestão É. do tempo, porque eu tenho algumas perguntas. Tá vendo? Então vou tentar acelerar. O checklist, né, que é o básico, é o ponto principal do planejamento, né? Então planejar, manter as metas claras, prioridades definidas, organização da rotina, antecipação de prazos, execução com foco, disciplina diária, equilíbrio entre o estudo, avaliação constante, ajustes e melhorias contínuas. Então crie o seu checklist. Isso é importantíssimo. Mas saiba que só isso não vai resolver, né, no seu planejamento. Então, o ponto de partida é criar o checklist para que você possa se distribuir e depois ter, através dos seus sonhos, né, conseguir atingir as suas metas. Uma das técnicas que eu falei para vocês lá atrás, que um dos alunos perguntou, é justamente essa aqui, ó. Selecione uma tarefa, né, de uma lista, da sua lista, que é a técnica de Pomodoro. E aí, essa técnica indica com que você se dedique com foco exclusivo durante 25 minutos para aquela atividade, e aí depois você pause, né, 5 minutos. Conforme você vai executando isso, depois de 4 vezes executado, ele permite uma pausa maior, de 25 minutos. Então, é uma das técnicas que fazem com que a gente consiga administrar o nosso tempo, né? Como eu disse para vocês lá atrás, a gente não consegue parar o relógio, mas a gente consegue fazer as escolhas e as determinações do que a gente vai fazer, as nossas prioridades dentro desse tempo, tá? Como mensagem, pessoal, eu utilizei essa daqui do Ayrton Senna, e ela é muito utilizada para reflexões, né? No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Então, assim, é algo que pesa sobre nós, né? E as nossas escolhas é o que vai determinar quem nós seremos. Nós devemos escolher ser bons no que nós fazemos. Então, nos dedicar, né? Ter a disciplina sobre o que a gente faz é importantíssimo, né? Eu deixei para vocês aqui a indicação, justamente eu utilizei a referência da Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, para criar esse cronograma, né, de apresentação, e é uma leitura muito bacana para que vocês possam fazer e evidenciar esse planejamento, tá? É sobre isso, eu fico muito feliz que o assunto tenha, né, sido aproveitado, absorvido. Espero que eu tenha contribuído de forma importante para a evolução de vocês e fico à disposição, tá bom?
Parabéns, professor Diego, pela apresentação. Foi magnífico. E eu já vou para as perguntas, porque em 5 minutos a professora Michele vai disponibilizar a lista de frequência para todos vocês. E a primeira pergunta que eu tenho, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Olha só, a aluna perguntou o seguinte para você, professor. Professor Diego, o que o senhor tem a falar sobre burnout? Sobre o burnout, É, olha, é uma questão psíquica, né? Então, assim, os problemas psíquicos, eles precisam ser acompanhados por profissionais. Eu sei que gera, muitas vezes, a dificuldade de se empenhar, de ter foco, né? Mas o acompanhamento, o tratamento, gera melhorias, né, das gravidades, e é essencial que você tenha um acompanhamento com profissionais da área, né, psíquica, psicólogos, neurologistas, psiquiatras, né, porque se já existe o diagnóstico do problema, é necessário o tratamento, e aí dentro desse tratamento, você abordar com o seu terapeuta sobre o que você deseja para que ele possa te ajudar nesse planejamento. É por isso que as terapias, elas são importantíssimas, né? Para a evolução das pessoas de forma geral, independente de ter uma doença, um diagnóstico de uma doença ou não, né? ok. Vou ler os comentários, tá? Para nós já ir por Tá bom. finalização, que a professora Michelle vai disponibilizar a lista de frequência. Uma aula que foi extremamente importante, a pessoa está cheia de dúvidas e medo, ela sempre sonhou em formar, em se realizar profissionalmente, ela escolheu o curso de psicologia e desde então alguns familiares e amigos opinando sobre a escolha que ela fez. Mas aqui hoje ela vê que foi a melhor escolha, a escolha partiu dela sempre cuidar de todos, e agora ela teve que abrir mão da vida dela para cuidar da família dela, mas agora ela decidiu que ela vai realizar não apenas o sonho dela, mas o sonho da mãe dela. É Que bom. isso aí, a aluna Paula Daniele. Parabéns, Você Paula. teve objetivo, você é para você, essa conquista é sua, né? Parabéns e siga em frente. Obstáculos vão existir, vai acontecer, né, professor Diego? Mas Exato. esteja forte, preparada para superá-los. Tem mais um comentário aqui. Uma pergunta. Como posso organizar meu tempo de forma intencional para que as tarefas diárias não sufoquem o meu desenvolvimento acadêmico e pessoal? É isso, saber o que é prioridade, né? Todos nós temos muitas atividades durante o dia. Todos. Eu costumo até brincar com a professora Shênia, como que ela consegue gerir o tempo dela. Mas é sobre isso, as prioridades, né? E aí, como eu mostrei para vocês, vocês precisam criar, né, aquele mapa da vida sobre quem você é e determinar as suas prioridades, os seus pontos, né, principais, o quanto você deve gastar de tempo com cada ponto. E a partir do momento que você escolhe um momento para se dedicar, crie um foco sobre aquilo, tenha disciplina, né? É muito difícil ser uma pessoa disciplinada, como eu disse, né, ainda há pouco, mas nós precisamos ter disciplina para tudo, para saber lidar com as pessoas, né? Nem sempre. E aí, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, a gente não precisa gostar de ninguém, nós precisamos respeitar, né? Entender o porquê aquela pessoa precisa estar em contato com a gente e ter a disciplina. Se você é uma pessoa disciplinada, possivelmente você vai ter um sucesso na vida, né? Para tudo, inclusive iniciando arrumando a cama de manhã.
isso, vou fazer o comentário da Janaína Gomes. Vou começar por ela. Você é um ótimo professor, palestrante, palestrante para que a sua fala faz priorizar as perguntas dos ouvintes para que os mesmos não saiam remoendo dúvidas. Aí, logo em seguida, a Edilene Pereira fala o seguinte: arrumar a cama é muito a minha cara. E dá sorriso. Às vezes olho e penso, não vou arrumar agora, tô com pressa. Vira as costas, mas ela não consegue. Ela volta e arruma a cama. Eu, Isso é muito bom, né? é, Ótima aula, muito didática. É, então, conhecendo seus populares, seus ditados populares, professor Diego, ótima aula, amei, muito boa aula. Isso é verdade, o tempo perdido não se recupera. A aula de hoje foi incrível. Gostou muito do gráfico. Grande impacto essa aula, muito construtiva e produtiva. que bom. Crisley, já foi. O pessoal está perguntando o link, né? É sempre assim quando a aula é muito boa, o tempo passa voando. Aula muito É, boa, aqui em Porangatu, muito como a boa. nossa cidade Tudo tem muito muita bom. logística próxima, nós temos muitos ônibus, né, professor? E às vezes as minhas aulas elas ultrapassam o tempo. E os Sim, alunos, professor, o ônibus está saindo. deixa o ônibus sair. É, Olha, mas assim, Diego, você falou uma coisa que é crucial, arrumar a cama. Sabia que existem estudos que comprovaram que arrumar a cama de manhã todos os dias para as pessoas diminui o índice de depressão. Porque você já começa com obrigação e com a atividade. E é, olha, é uma questão assim muito cultural mesmo. Você arrumar a cama, sua vida já começa arrumada, gente. é começar E a é dar. muito importante. E aí não é só da questão física de arrumar a cama, é uma questão de organização. Você trabalha a organização na sua Organização. mente, né? Exato, você trabalha a organização, você está estimulando a organização, né? É, Então, às vezes a sua vida, quando você vê é rotina, mas não é porque você é uma pessoa organizada e você segue essa rotina para que tudo dê certo durante o dia de trabalho. Muito bons comentários. Professor Diego, quer fazer algum comentário? Eu vou fazer os agradecimentos, né? Primeiramente, aos coordenadores, meus parceiros aí do Norte Goiano. Quero falar para vocês o professor Anderson, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária. Obrigada pelo apoio, os acadêmicos de Medicina Veterinária que estão aí. Professora Alciene, coordenadora de biomedicina, obrigada pelo apoio. Professora Aline, coordenadora de fisioterapia, obrigada também pelo apoio. Professora Nadir, coordenador do curso de direito, obrigada. Professor Diego, coordenador do curso de farmácia, que está aí conosco. Professora Hélida, coordenadora do curso de odontologia, obrigada pela participação. Professor Luiz Vinícius, nosso coordenador de psicologia também, obrigada pela participação. Professora Poliana, coordenadora do curso de enfermagem, obrigada pela participação. Professor Tiago Francisco, coordenador do curso de engenharia civil e engenharia agronômica, obrigada também pela participação, está aí. Além de tudo, Diego, nós temos que agradecer também aos nossos diretores de unidade. Alguns conseguiram se fazer presentes, outros não, mas assim, os nossos agradecimentos ao professor Thales, que é diretor do Gama. Vocês terão a oportunidade de conhecer a cada um aí na sua unidade, né? Assim que as aulas começarem. Professor Jair de Catalão, professor Rodrigo de Rio Verde, professor Jucimar de Montes Belos, professor Aureliano de Uberaba, professora Flávia de Santa Inês, professor Clausemi de Prudente, professor Carlos de Juazeiro e o professor Maicon de Quatro Marcos. Quero agradecer a cada um desses diretores também, porque juntamente com o viés de coordenadores passam, né, todas as quarta-feiras a mensagem de qual curso nós teremos. Professora Michele, se a senhora quiser divulgar a lista de frequência, fique à vontade, porque eu vou fazer alguns agradecimentos após a fala do nosso professor Diego aí, que vai fazer a finalização.
Professora, já divulguei, já o pessoal já está aí, tá? Já coloquei no nosso chat. Fiquem atentos que está fixada, mas eu vou colocar aqui no texto também, porque ela vai descendo. Mas eu já fixei aí a lista, tá, professora? Já está disponível, o pessoal pode ir preenchendo a lista de frequência. Não esqueçam que é importante para receber o certificado. Obrigada, professora. Professor Diego, com o senhor. Então é isso, pessoal. Saiba que foi uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Xênia, né? Foi a interlocutora entre a professora Sâmia. Agradecer ao professor Manuel, a Unibras, que é essa instituição na qual eu trabalho há 8 anos. Sou muito grato, né, por estar trabalhando com vocês aqui nessa instituição. Agradecer a participação dos meus alunos do curso de farmácia, de outros cursos também, e fiquei muito feliz, né, em poder contribuir com esse momento de crescimento, de conhecimento, de reflexão para a vida. Saiba que todos nós temos medos, né? Todos nós temos aquele frio na barriga, sempre o início de um semestre vai ser algo novo, vai ser algo que vai te desafiar, que vai te gerar medo, mas nós precisamos enfrentar, né? Nós viemos ao mundo porque nós somos escolhidos, né? Agradecer a Deus, porque sem a permissão dele nada seria possível, né? E é sobre isso. Muito obrigado. Fico muito feliz que hoje nós tivemos uma audiência altíssima, né? Quase 300 pessoas. Acho que eu vou abrir um canal no YouTube, viu? Exatamente. Tá vendo? Tinha gente que queria comprar. Eu falei, não, eu não posso vender, eu É... não posso comercializar ainda, porque eu tenho que abrir uma conta bancária só para receber. O cara tem que guardar muito dinheiro. Olha, e aí eu vou É aqui isso. Muito agradecendo. obrigado. Disponha, professor Diego, fico muito feliz. Nós teremos outras oportunidades, outros temas serão abordados com o professor Diego em outro momento. Vou fazer os agradecimentos em nome da professora Sâmia. Agradecemos a presença de todos. Estar aqui hoje já demonstra interesse, compromisso e a vontade de investir no seu crescimento. Toda conquista começa com escolhas e dedicação. Grandes objetivos não surgem do acaso, eles são construídos aos poucos, com esforço diário, foco e constância. Assim como atletas de alto rendimento que alcançam resultados por meio de treino contínuo, disciplina e persistência, o sucesso também chega para quem mantém o compromisso. Mesmo diante dos desafios, aproveitem bem o tempo que vocês têm agora. Ele é um recurso valioso e, quando usado com propósito, pode fazer toda a diferença na construção de uma carreira de sucesso e de grandes conquistas. Nós desejamos a vocês, a cada um que está aí hoje nessa sala, sucesso. Vocês venceram mais um dia da vida de vocês. Parabéns por escolher estar aqui, por escolher nos ouvir, né? Tirar o melhor aproveito do que foi apresentado aqui para vocês. Não se esqueça que na próxima quarta-feira nós teremos gestão financeira para uma carreira acadêmica sustentável, como título Educação Financeira na Prática, como organizar-se para estudar com tranquilidade. Nós teremos o professor Maicon, que é diretor da Faculdade Unibras de Quatro Marcos, que estará falando um pouquinho sobre esse tema com vocês. Tema também altamente importante, quero assistir, que é gestão financeira. Isso é de suma importância para que possamos prosperar nessa vida. Não adianta estudar até diploma, ganhar dinheiro, mas não organizar as finanças, né, professor Diego? Exato, é muito importante. Professora Michele, gratidão, obrigada por mais uma noite, né, por mais um momento de estar aqui nos auxiliando, nos direcionando e deixo as palavras com a senhora para fazer o encerramento aí a todos.
Professora Xênia, eu quem agradeço a você, né, por conduzir esse momento aí, por mediar, né, a conversa aí com o professor Diego. Também aproveito para agradecer o professor Diego pela presença, pela brilhante palestra. Um prazer, professor, te ouvir. Foi muito bom, Obrigado. né, aí a sua presença. Agradeço demais. Tem alguns recados aqui, algumas informações, professora Xênia, que eu vou passar sobre a questão do certificado. Algumas pessoas ainda perguntando sobre a lista, queria dizer para vocês que a lista já está fixada aí no nosso PIR. Procure aí no PIR que vocês vão encontrar a lista fixada, o formulário para vocês preencherem. Tá, e eu coloquei também no corpo aí do nosso chat. Então, vocês podem acompanhar aí que vocês vão conseguir localizar. Vou compartilhar de novo, vou colocar de novo aí no nosso chat, vou postar, mas fiquem atentos porque está fixada aí no nosso PIR, tá bom? Não deixem de registrar a lista de frequência. Sobre os certificados, né? Nós teremos, como a professora Sam me avisou no início dessa palestra, nós temos 4 eventos, já tivemos um na semana passada, né? Então, quem participou e registrou a frequência tem direito ao certificado. Esta palestra de hoje também, quem participou e registrou a frequência aí na lista também tem o direito ao certificado. Na próxima semana, como divulgado aí para a professora Xênia, gestão financeira, né, professora? Que legal! É muito importante esse tema para nós, né, para vocês, estudantes, aí ajuda muito a vocês terem uma gestão financeira. Vocês também terão direito ao certificado. E no dia 11 nós teremos uma outra palestra. Ao final dessas 4 palestras, vocês receberão o certificado. Michele, como que eu vou receber o certificado? Vai ter lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, vai ter uma caixinha lá, né, onde você vai encontrar todas as palestras e você vai conseguir acessar e fazer a emissão do seu certificado. Você precisa ter o login e a senha institucional. Michele, eu não tenho login e senha institucional. Se você é nosso estudante, você é nosso aluno, seja calouro, seja veterano, você tem que ter o login institucional. Todos nós temos uma licença Microsoft. Os alunos da Unibras têm uma licença, né? Se matriculou, né, professora Xênia? Realizou a matrícula, tá regular, não é status de pré-matrícula, não, é matriculado. Precisa ter aí, e você vai conseguir o seu login e senha, né, para que você possa acessar o nosso ambiente virtual. Eu coloquei aí para vocês o link, mas se você não tiver o seu login institucional, que é o seu e-mail e a sua senha, né, você precisa organizar isso. Eu estou vendo aqui a professora Jéssica, né, que está aqui presente, está falando alguma coisa aqui. Podem procurar o sucesso do estudante também, né, professora Xênia? Tem o telefone aí, professora, que eles podem procurar, se você puder compartilhar aí no nosso chat, né? Então, vocês podem procurar o sucesso, né? Podem procurar a unidade também, o coordenador, as secretárias, né? Então, nós temos aqui um time de peso, né, professora Xênia, para atender todos vocês, para resolver todas as questões acadêmicas, né, de vocês aí, e temos o sucesso do estudante. Então, a professora Exato. Jéssica vai Professora, colocar. Professora Michele, tem um aluno aqui, ó. Eu não consegui localizar o certificado. Repete, por favor. Tá? O certificado ainda não estão disponíveis, tá? Eles vão estar disponíveis a partir da 4ª palestra, então a partir do dia 11 de fevereiro estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem no AVA. Michele, como que eu acesso o AVA? Você precisa ter o seu login institucional, seu e-mail e a sua senha. Você, aluno Unibras, quando você faz a sua matrícula, você recebe uma licença da Microsoft. Então, você tem direito a ter um login, um e-mail e uma conta institucional da Microsoft. E é isso que te dá o direito para que você possa acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tem dúvidas? Está com dificuldade? Procura o sucesso do estudante. A professora Jéssica já colocou o telefone, ela compartilhou aqui. Ó, sucesso do estudante, vou compartilhar com vocês aí no nosso PIR, tá? Então, se você não está conseguindo aí, você não sabe qual que é o seu login e senha, né? Peça para a professora Jéssica aí do sucesso do estudante, né? Ela tem um time aí que está aí para ajudar vocês, tá? Professora, tem mais alguma questão aí no nosso chat?
Não, não, O e-mail que a eles gente está estão marcando marcando a o e-mail que a presença. gente está marcando a presença. Tem que ser o e-mail institucional ou pessoal? Sim, institucional, né? Até o e-mail que você vai ter acesso, vai receber ali a mensagem que o certificado está pronto. Quando a gente disponibilizar todos os certificados, vai ser disparado para todos os estudantes um e-mail avisando que o certificado está pronto, tá bom? Então fiquem atentos, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe, né? Aí com a área do sucesso do estudante. Já disponibilizamos os contatos aí. Agradeceu aqui para a gente esclarecer. A gente espera vocês na próxima quarta-feira, né, professora Xênia? Professora Jéssica também, consegue conectar com a gente aqui também para a gente finalizar esse momento. Não sei se a professora Jéssica consegue se conectar, né? Mas a gente vai seguindo aqui, vamos lá. Ó, a professora Jéssica está por aqui, né? Agradecemos, então. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, professora. Só reforçar o que a senhora falou, né? Qualquer dificuldade de acesso, qualquer dúvida, caso queira, não esperem, né, o momento do evento, podem tirando as dúvidas, fiquem atentos aos nossos grupos, né, que a gente direcionou, porque lá a gente coloca todas as informações de link, horário. Então, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com o Sucesso do Estudante, que a gente está aqui para ajudar, para que vocês tenham uma experiência incrível na Unibras. Ok, professora, muito obrigada pela sua presença e participação. Gente, reforçando mais uma vez, certificados serão liberados após o nosso quarto encontro no dia 11, tá? Então, participe aí de todos os momentos. Michele, participei só de um momento, vou receber o certificado? Vai sim, tá? Mas a gente quer encontrar vocês aí em todos os nossos 4 encontros, tá? Agradecemos, então, mais uma vez, professora Xênia, pela condução, professor Diego, né, aqui em nome da Unibras, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda, é uma alegria tê-lo aqui conosco sempre. Professora Jéssica, professora Sâmia, professor Manuel, muito obrigada a todos vocês aí presentes, os nossos estudantes, os nossos professores, coordenadores, diretores, né, que estiveram presentes, o nosso time técnico administrativo também. Um grande abraço. Professora Xênia, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Professor Diego, antes da gente finalizar? Da minha parte, tudo certo. Só agradecer. Eu só quero agradecer também a cada participante, professora, né, a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse da melhor forma possível, a professora Jéssica, a senhora, a professora Michele, a professora Sâmia, a professora Emanuel, em especial o professor Diego, por ter aceito este convite e se dedicado para estar neste momento com os nossos acadêmicos aí, tá? Gratidão e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Professora Jéssica. Tudo certo, professora. Só me colocando à disposição, né? Qualquer dúvida, podem me procurar. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira falando sobre gestão financeira. Grande abraço, fiquem com Boa Deus. noite.